Olá, 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 minhas senhoras, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Badaró, sou formada e pós-graduada em terapia transpessoal sistêmica. Sou especialista na visão sistêmica familiar, dentro da neurociência e também de como os ambientes, eles formam e eles trazem o reflexo dessas relações. Hoje, eu quero que vocês descubram como as travas inconscientes, elas podem estar sendo manifestadas através dos ambientes de vocês. Como assim, Nanda? Minha casa pode estar revelando coisas sobre mim que eu mesma não percebo. Sim, minha senhora. E a grande sacada dessa live é mostrar que o ambiente, ele não cria problemas. Nem você cria problemas, tá? Mas ele revela aquilo que está oculto em seu inconsciente. Algumas feridas, inclusive, que não foram curadas e que estão manifestadas no ambiente e a todo momento esse ambiente, ele tá trazendo, retroalimentando esse inconsciente, essas feridas. E retroalimentando, por exemplo, conflitos no relacionamento, conflitos nas relações entre mãe, filho, entre a própria pessoa, né, consigo mesma. E antes da gente começar a falar sobre tudo isso aqui, eu quero que vocês me digam uma coisa. Se eu entrasse hoje na sua casa, sem conhecer sua história, será que eu conseguiria descobrir os seus padrões emocionais? As suas dificuldades financeiras? Os seus conflitos no casamento? A sua relação com os seus pais? As suas dificuldades, por exemplo, a dificuldade de prosperar, de descansar? Talvez você ache que não. Mas eu quero te mostrar que hoje a sua casa, ela fala muito mais para você sobre suas dificuldades do que você imagina. Eu tenho uma amiga que ela fala que a casa é fofoqueira. E é verdade, ela fala muito. Porque o ambiente externo, ele é um reflexo desse nosso ambiente interno. E talvez você esteja tentando mudar a sua vida há anos. Já fez terapia, já fez curso, já leu livro, já colocou a mão na massa, já comprou um monte de coisa. Mas tem uma pergunta que quase ninguém faz. Será que o ambiente onde eu vivo continua reforçando todos os dias aquilo que eu estou tentando curar? O cérebro, ele não demora no vazio. Ele recebe o tempo todo estímulos desse ambiente. 24 horas por dia, minha senhora. Tudo comunica, tudo gera interpretação, tudo gera emoção, tudo gera um comportamento. Por exemplo, imagine uma mulher que acorda todos os dias vendo roupa acumulada, vendo objetos quebrados, gavetas cheias de roupas abarrotadas, pendências, contas em cima da mesa, muitos papéis, bagunça. O cérebro dela recebe uma mensagem constante. Existe algo para resolver, existe uma conta para pagar, existe uma gaveta para arrumar, existem roupas para eu tirar. E isso mantém o sistema nervoso em alerta, o tempo todo em alerta. E aí o que que acontece? O corpo ele libera mais cortisol, que é o hormônio que gera o estresse, gera mais tensão, cria mais ansiedade e mais sensação de sobrecarga. E o cérebro não enxerga apenas como você olha, ele registra o ambiente inteiro. E mesmo que a gente esteja de olho fechado, sabe aquela sensação de tipo assim, eu sei onde eu estou de olhos fechados, mas eu sei exatamente onde a rede está, onde a varanda está, onde as plantas estão, onde a bancada está, onde a cama está. É exatamente isso, a gente registra o tempo inteiro. Então, assim, mesmo que a gente feche os olhos, a gente sabe onde a conta tá, onde a gaveta abarrotada tá, onde os papéis estão. É? E aí, eu quero mostrar para vocês algumas travas emocionais que aparecem fisicamente dentro da sua casa. Os acúmulos, por exemplo. O que que eles podem estar revelando, Nanda? Eles podem estar revelando o medo da escassez, o medo de perder. E aí, o que que eu faço? Eu acumulo, porque eu não quero perder. Eu fico guardando, 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 porque eu tenho medo, inclusive, de não conseguir mais aquilo que eu já consegui. Então, existe aí uma dificuldade em confiar na própria vida. E tá linkada a quê, Nanda? As feridas de abandono que você viveu lá na sua infância. São feridas difíceis, né? São necessidades inconscientes de se proteger. E aí vem a pergunta: eu guardo coisas porque realmente preciso dessas coisas e uso elas esporadicamente, ou porque elas me dão segurança? Porque eu sei que elas estão ali e elas não vão me abandonar. Porque eu sei, por exemplo, que se elas estão ali, eu não tenho necessidade de ficar buscando o tempo todo coisas novas. Eu estou segura, mesmo que eu saiba que aquilo já deveria ser eliminado. Eu estou segura tendo aquilo. Então, existe uma dificuldade, inclusive, em confiar que você mesma pode trazer para si, né? Novamente, vamos supor, tenho essa blusa, usei, já quero doá-la, dou para uma pessoa. E aí me lembro, caramba, comprei uma bota marrom que combina com uma blusa marrom, puxa, mas eu dei. Ah, mas aí eu posso o quê? Adquirir uma nova.
né? Nesse novo momento que eu estou de vida, vestindo novas interações comigo mesma. Mas se eu fico linkada, eu não devia ter dado, não devia ter feito aquilo. Olha aí, agora eu tenho que gastar para comprar uma nova roupa. Olha aí, mas eu nem usava aquela. E eu retia por quê? Eu segurava por quê? Porque talvez eu tivesse medo de quando doasse, ficasse sem e não confiasse que eu mesma poderia suprir novamente a minha necessidade. Né? Então, confiar vem disso aí, né? E objetos quebrados, o que que eles podem revelar? Processos interrompidos, sonhos abandonados. Ah, deixa aqui. Eu já tenho essa mesma, mesmo que esteja quebrada, eu tô com essa aqui mesmo. Ah, eu queria tanto comprar aquele jogo de taças novas. Não, mas essas aqui ainda estão conseguindo usar, só quebrou uma lasquinha. Então, sonhos que foram abandonados e eles estão ali, mesmo que quebrados, né? Desvalorização de si mesma. Desvalorização de si mesmo. Então, muitas vezes a gente fala assim, ai, no trabalho ninguém me reconhece, ninguém me valoriza, mas em casa eu tô tomando água em um copo quebrado, em um prato quebrada a lasquinha. E isso é uma autossabotagem também. Porque muitas vezes você tá lá no seu trabalho, você tá lá na sua relação, consertando todo mundo, mas não conserta aquilo que está quebrado na sua própria casa, à vista. E isso reflete também que você não conserta aquilo que está quebrado na sua própria alma, nas emoções. Uma casa, por exemplo, sem identidade, onde tudo é neutro. Ahn, Paredes brancas, o sofá é creme, o tapete é creme, né? Não tem foto, não tem história, não tem ali, por exemplo, vasos que você viajou para um lugar, comprou outro, sem personalidade, sem vida, muitas vezes. O que que ela pode revelar? Né? O que que ela pode ressoar? Ela pode trazer uma desconexão com a própria essência. Uma dificuldade de pertencer a grupos, a locais, à própria família. Um medo, por exemplo, dessa pessoa de ocupar espaços, de ser vista. Muitas vezes a gente deixa a casa muito neutra para não dar trabalho, para que a gente não tenha trabalho em limpar, Eu tinha uma alinhada que ela tinha plantas só artificiais, porque dava trabalho de irrigar, de trocar terra, de colocar no sol. E aí, muitas vezes, essa casa ela revela que estamos vivendo aquém. Estamos vivendo distantes das leis do amor, de cuidado, de pertencimento, de hierarquia, de equilíbrio, de troca, né? Tem ali uma falta de pertencimento. A gente rejeita muitas vezes uma parte da nossa história. E a casa ela começa a mostrar isso. Né? Então ela não tem fotos, ou as fotos estão escondidas, ou a foto está antiga, ou a gente não tem fotos ali da família, porque temos vergonha de como foi a família, pai, mãe. Rejeitamos essa família. Um dos trabalhos muito fortes em voltar à sensação de pertencimento e eliminação daquela sensação de vazio é a gente ancorar uma foto da nossa família na nossa casa. E muitas vezes é difícil que a alinhada, por exemplo, ela faça isso, né? Porque aquilo que você exclui da sua história e você está ali revelando o tempo todo causa desconforto. Então é melhor que desapareça, que eu não volte para olhar aquilo e retorne a um padrão. E muitas vezes a gente precisa fazer isso, mas muitas vezes é um movimento de cura muito grande quando a gente traz essa foto e nos reconhece pertencentes àquela família. E a gente olha para aquele padrão e fala assim: foi assim até aqui, agora eu posso fazer algo diferente, né? Muitas vezes dentro da própria casa nós vemos filhos mandando nos pais, mulher ocupando o lugar de mãe do marido, mulher carregando todo o sistema familiar nos seus ombros, uma mulher tentando salvar todo mundo, ou seja, em um lugar que muitas vezes, hierarquicamente, não é o dela. Ela não está aqui como companheira do marido. Ela não está aqui como filha dos pais. Ela não está aqui no lugar dela, auxiliando e não tentando salvar todo mundo. E isso mexe com a hierarquia dessa casa. O que que a gente vê? Muitas vezes em uma mesa de jantar, pessoas que não, famílias que não conseguem se sentar em seus próprios lugares para fazer uma refeição. Por quê? Porque a mesa de jantar diz muito sobre a hierarquia de uma família. Diz muito sobre o pertencimento. Às vezes, os pais estão jantando e o filho está no quarto, assistindo televisão e comendo, ou na sala. Ou o pai está na sala, no celular. É na mesa onde os filhos aprendem sobre hierarquia, na mesa onde os filhos aprendem sobre pertencimento. Onde o pai senta, onde a mãe senta, onde ele senta. Onde isso configura o quê? A força, a base de uma família. Então, se você olhar, por exemplo, para a sua base da mesa de jantar, ela reflete, ela diz muito sobre como é a sua família.
É uma base robusta, sólida. É uma base de 4 pés. É uma base que tem um tripé e é tudo separado e ela fica capengando, Nanda. Caramba, isso diz sobre a minha família? Sim. Diz muito sobre o equilíbrio dessa família. Quem só doa, quem nunca recebe, quem não sabe receber, quem cuida de todos, quem esquece de si para todos. Como é que isso aparece, gente? Muitas vezes, essa falta de equilíbrio, ela não aparece só na mesa de jantar. Ela aparece em um quarto abandonado, em um espelho quebrado. Aquele quartinho da bagunça, sabe? Que muitas vezes cai lá na área da prosperidade. E que a gente fala assim, meu Deus, a minha prosperidade tá uma bagunça. E aí, Nanda, é um reflexo. É um reflexo do seu inconsciente, da falta de autocuidado. E aí, como é que você vai prosperar? Como é que você vai colocar vida pra frente? Como é que você vai colocar o seu valor, o seu servir na vida de outra pessoa, se você não começa da tua casa, em primeiro lugar? Em Gênesis, né, na Bíblia, diz assim, que Deus, ele formou todo o ambiente primeiro. Não é verdade? Deus criou primeiro o ambiente. Que haja sol, que haja o firmamento, que o firmamento seja cortado, haja água e céu, não é? Que pássaros possam voar no céu, que peixes possam nadar no mar. E aqui vão ter várias árvores frutíferas. E depois, o que que ele fez? Depois dele ter criado o ambiente, o que que ele fez? Ele colocou 2 pessoas para cuidar desse ambiente. Lembram disso? Lembram? Então, aqui eu quero fazer 3 perguntas para vocês. A primeira delas, para a gente se tornar assim muito consciente do quanto esse ambiente ele revela aí as suas travas. Eu quero saber uma coisa. Qual ambiente da sua casa você evita olhar? Anota aí. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: qual é o ambiente que está sempre bagunçado? Aquele quartinho da bagunça? Que ambiente é esse? Anota aí. E a terceira pergunta é a seguinte: qual ambiente você sente que nunca, Nanda, eu comecei a arrumar, mas não consegui terminar. Nanda, comecei uma obra, consegui começar a fazer a obra, mas não consegui terminar. Talvez, minhas senhoras, esses ambientes eles estejam tentando te contar uma história sobre você mesma. E muitas vezes você não levou isso a sério. Então eu quero que depois que você tenha respondido essas 3 perguntas, você fique aqui comigo, que eu vou te falar sobre 7 chaves, 7 travas inconscientes, mais comuns que acontecem na vida de todas as pessoas. E eu quero que você veja se está linkado a esses ambientes que você respondeu nessas 3 perguntas. Combinado? Então, a primeira trava inconsciente, medo de prosperar. E aí eu quero que você observe se nesses ambientes que você respondeu essa pergunta existe acúmulo, desorganização e pendências. Observem, porque o medo de prosperar, ele está linkado à desorganização financeira, ao acúmulo que você faz de serviço, de trabalho e não consegue pegar um outro, as pendências que você deixa para fazer para depois e na verdade não acaba fazendo nunca. Como é que vai prosperar desse jeito? Sem finalização. Como é que vai para uma próxima etapa, para um próximo patamar, sem finalizar o que veio antes? Segunda trava, presta atenção. Medo de ser vista. E aí a gente veio o quê? Uma casa sem identidade, sem cor, sem expressão. Pegou aí? Terceira trava. Vamos lá, fica comigo. Culpa. Culpa. Quero que você observe para esses ambientes que você colocou. São ambientes escuros, abandonados, negligenciados por você. E a todo tempo essa casa tá pulsando. Eu preciso ir lá. Eu ainda não fui. Ai, meu Deus, eu preciso ir lá. E se eu não for, o que é que vai acontecer? Quarta trava. Visão sistêmica aqui agora. Lealdade familiar. O que que a gente vê? Repetições de padrão. E objetos que foram, muitas vezes, herdados. E que carregam muita dor. Muitas vezes aquela roupa que você ganhou da mãe e a mãe usava quando discutia com o pai e você pequenininha via aquilo acontecendo. Então não é que a peça guarde a memória daquilo, é que você guarda a memória daquela peça naquela circunstância. Então quando você herda aquilo, você está herdando o quê? Uma memória que não foi boa para você e você acaba repetindo o padrão de discussão dentro do seu próprio relacionamento, dentro da sua própria casa. Observem isso. Muitas vezes é um móvel que eu ganho nesse sentido. E aí eu não posso manter da mesma forma. O que que eu faço? Eu posso fazer uma pátina, eu posso pintar ele, eu posso trazer ele de uma outra maneira, como ele era antes, né? Tem gente que reinventa, que cria diferente, que faz um movimento diferente dos padrões que sempre viu. Aquela sala daquele jeito, com aquela cristaleira. Quinta trava emocional. Feridas de abandono. E por isso essa pessoa acumula excessivamente. Por isso você acumula excessivamente. E tem muita dificuldade de desapegar.
Observe se desses ambientes que você escreveu lá, nas 3 perguntas que eu fiz, existe esse excesso e essa dificuldade de desapegar. Porque está linkado, inclusive, à nossa sexta trava, que é excesso de controle. E aí fica tudo muito rígido, tudo muito perfeito. É aquela casa perfeita, que nada pode sair do lugar. Imagina, não tem nenhuma criança. E se tiver a criança fica perfeita e ela não pode tocar em nada. Né? Isso é uma trava por quê, Nanda? Porque nós precisamos de caos para criar uma nova ordem, né? Nós precisamos desorganizar, desestruturar para fazer algo novo surgir. E quem sente realmente um controle muito grande, quem tem quem não é nem um controle, quem é controlador, né? Muito fortemente. Quando tem controle, você vai na sua despensa e fala assim, ai caramba, eu preciso ir no mercado, olha, acabou o feijão, acabou o arroz, você tá tendo controle do que finalizou ali. Mas se você é controlador demais, olha, tirou uma xícara do arroz, tirou uma xícara do feijão, como que a gente vai prosperar na vida? Como que a gente vai para outro nível? Se a gente quer tudo muito rígido, tudo muito perfeito, nada pode sair do nosso padrão. Como é que você vai ter uma pessoa que faça algo para você e que te dê retorno? Você vai querer fazer tudo o tempo todo por excesso de controle. Isso te trava na prosperidade. E a sétima, última, trava, desvalorização. E aí eu quero que você observe naquelas 3 perguntas que eu te fiz. Existem lá objetos quebrados, coisas vencidas. Sabe, comida vencida na geladeira, na despensa. Muitas vezes eu não consigo nem ir na minha despensa, tá tão desorganizada. Vai lá, passa um tempo lá, dá uma olhada no que tem lá, nos acúmulos que tem lá. Observe, inclusive, se você não está o tempo inteiro nesses ambientes fazendo uma improvisação eterna. Ai, Nanda, eu tô com uma infiltração aqui, e aí eu fico o tempo todo só colocando massa, só colocando massa. Existe uma desvalorização daquele ambiente. E, na verdade, começa por você, de não se colocar, de não se valorizar. Então, eu quero que você entenda uma coisa. A sua casa, ela não vai nunca te punir, ela não tá te punindo. Ela tá te mostrando. Ela tá revelando aquilo que a sua consciência ainda não conseguiu enxergar. Porque a casa, minhas senhoras, é como um espelho. Espelhos, eles não inventam nada, né? Eles apenas refletem. E é por isso que eu ensino que não basta a gente organizar as gavetas. Não basta a gente decorar os ambientes, deixar eles mais iluminados e, enfim, não basta mudar só o externo. Nós precisamos entender que cada espaço está tentando nos contar algo sobre nós mesmas. Porque quando o ambiente ele está alinhado, ele se alinha. A mente, ela encontra clareza. O corpo, ele vai encontrar segurança. E as relações que estão dentro desse ambiente elas encontram equilíbrio. E a vida, finalmente, encontra uma direção. E você para de andar em círculos. Então, talvez a mudança que você procura há anos não esteja escondida dentro de você. Talvez ela esteja diante dos seus olhos, todos os dias, na parede da sua casa, né? Nas paredes da sua casa, nos objetos que você guarda, nos ambientes que você evita olhar. Então, queira ver, queira ir lá nesses ambientes das 3 perguntas. Queira fazer algo por você, porque eu tenho certeza, no fundo, quando as travas, elas caírem, né? Elas destravarem, você vai viver, sim, uma vida que você sempre sonhou dentro da sua tela mental, mas que o ambiente te molda diferente. Minha senhora, foi muito bom ter você aqui comigo até o final. Não esquece de curtir esse vídeo, entrar no nosso grupo do WhatsApp para receber todos os materiais, avisos, e-books e premiações. O link tá aqui na descrição. Um beijo enorme no seu coração e nos vemos em breve.